E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, turma, aqui a minha tela já está projetada para vocês. Hoje, a nossa aula, ela terá, vamos colocar o seguinte, ela terá como desenvolvimento os estudos de literatura, tá bom? É um estudo muito bom, é um estudo muito agradável e muito importante e interessante para o nosso contexto escolar, tá? Muito interessante também observarmos que os alunos que estão no modo presencial, como nós estamos conversando de forma bem pausada, nós temos observado que os alunos eles têm apreciado cada vez mais o estudo de literatura. É claro que esse estudo ele é apreciado não de qualquer forma, mas trazendo evidências, tudo que envolve contexto ali do período histórico de cada movimento literário. Como nós estamos nesse período que diz respeito ao Barroco, tanto que hoje nós vamos estudar exclusivamente as características e os principais autores do Barroco, você vai precisar lembrar da nossa última aula, em que eu coloquei ali a diferença entre movimento literário e período literário. Essa diferença ela vai ser essencial para o desenrolar da nossa aula de hoje, porque quando nós falamos em período literário, nós precisamos lembrar daquele espaço de tempo em que as produções literárias ainda estavam sendo amadurecidas. Agora, quando nós falamos em movimento literário, é porque o processo de produção voltada à literatura está amadurecido, tá? E aí você precisa ter isso em mente. Eu li muitas provas em que muitos alunos colocaram, por exemplo, que trovadorismo era um movimento, classicismo era um movimento, humanismo era um movimento literário e quinhentismo também era movimento literário. Eu, naturalmente, circulei e coloquei uma observação dizendo o seguinte: esses processos que eu acabei de comentar, eles não são movimentos, eles são períodos literários. É claro que no primeiro bimestre você trabalhou com o professor Paulo, muito excelente, por sinal, muito excelente, muito profissional, muito didático, incrível. Você trabalhou com ele, então, aspectos de literatura interessantíssimos. E ele com certeza pontuou com você os estudos voltados ao trovadorismo, humanismo, classicismo e, não menos importante, o nosso quinhentismo. Bem, para que você se organize junto comigo, eu separei então eu fiz uma espécie de planejamento bimestral para que nós tenhamos sempre esse nosso encontro neste mesmo dia, neste mesmo tempo, sobre os nossos estudos de literatura. O nosso livro de literatura, então, do segundo bimestre, ele é um livro recheado de informações boas, que ele está dividido exatamente assim. A nossa primeira aula de literatura, nós comentamos sobre o equilíbrio entre contrários. Foi uma introdução ao barroco. E essa introdução, então, eu resgatei características de períodos que vocês estudaram no primeiro bimestre, para que nós possamos chegar aqui neste período e você, então, ter como base para que você dê continuidade a tudo que você está estudando. Lembrando, inclusive, que o próprio nome barroco tem a ver com pérola irregular, uma das possibilidades desse nome. E quando nós falamos em pérola irregular, significa então que nem aquela pedrinha brilhante que tem uma beleza, nem ela é totalmente perfeita. Né? Então, nós vamos estudar que o barroco, embora trabalhe com características voltadas à elegância da forma, aos detalhes, mas esse cunho de que
algo não é perfeito, ele será evidenciado por trás. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos estudos do Barroco, nós vamos trabalhar as características e os principais autores. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar sobre Gregório de Matos, especificamente, nós vamos trabalhar sobre Vieira e escravidão. E em seguida nós vamos começar os estudos sobre arcadismo, tá bom? Mas, deixando de blá blá blá, vamos então para a nossa parte inicial. Quando você coloca aqui na página de número 2, você vai observar esta imagem aqui que muitos alunos ficaram, entre aspas, chocados com o que viram. Eles observaram pessoas, nós temos inclusive uma figura religiosa no meio da pintura, e a figura aqui que as pessoas seguram, que é a figura de Jesus Cristo. Na verdade, interessante nós pensarmos dessa forma. Em seguida, nós temos aqui na página de número 3 outras imagens que também diz respeito ao movimento barroco, e aqui nós falamos em movimento literário, tá? No Barroco, nós já temos um movimento mais amadurecido. Nós não temos um período. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagem que diz respeito ao Tiradentes e você vai precisar lembrar que este período ele foi crucial para esse espaço curto de tempo. Aliás, não é tão curto, mas é um espaço de tempo. Vamos então pensar aqui na página de número 4 que nós temos o prólogo, é o texto introdutório, é o que vai apresentar o que é o Barroco. Então eu peço de você, neste primeiro momento, um pouco de paciência, porque eu vou ler alguns trechos, comentar, e eu vou inclusive pedir para você destacar alguns comentários que estão nesta parte inicial. Para isso, então, pegue o seu marcador de texto, porque você vai destacar exatamente o que eu disser. Nós temos aqui no início o seguinte: nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, há muito tempo, ultrapassou as fronteiras da área em que surgiu. Descobrimos essa máxima tirada das ciências da natureza, tem muito a ver com o presente módulo. Quando nós falamos em nada se cria, tudo se transforma, nós precisamos lembrar o seguinte: aqui eu tenho um marcador de texto. Esse marcador de texto, ele possui as características de marcador de texto. Mas ele, para mim, enquanto um cidadão brasileiro, ele é de uma cor, por exemplo, voltada para o laranja, né? Não sei se vocês conseguem ver, voltada para o laranja. Ele tem um formato um pouco mais fino, ele não é tão longo. Então, eu vejo esse objeto dessa forma. Mas este mesmo objeto, para uma cultura japonesa, ela pode ser interpretada de maneira diferente. É a primeira evidência, então, que nós temos do que significa nada se cria, tudo se transforma. É apenas isso? Não. Isso também diz respeito a uma outra situação. Aquilo que você observa em um determinado contexto é diferente daquilo que o seu próximo observa. Os gregos, eles já falavam antes, bem antes, a época dos estudos clássicos, tá? Isso bem antes de Jesus Cristo, eles falavam que a beleza era relativa. E eu costumo dizer o seguinte: ela não era como apenas, melhor, ela não era como é. Tá? O que isso significa? Se eu digo que a beleza é relativa, eu afirmo então que o que é belo para mim é diferente para você. Enquanto quando nós apreciamos uma obra de arte, por exemplo, o que nós vamos observar? Que aquela obra especificamente, ela pode ser bela para mim e pode ser bela para o outro também. Mas eu posso ter uma interpretação e o outro pode ter uma interpretação justamente diferente. Assim como aquela obra de arte pode ser bela para mim e para o outro também não pode ser bela, tá? É muito relativo e quando nós trabalhamos com opiniões, nós precisamos considerar sempre o que o outro fala, dentro de uma espécie de filtro, porque você também não pode acreditar em tudo que as outras pessoas falam. Você leva em consideração, mas você filtra o que pode ser necessário para você. Então, quando nós estudamos o Barroco, você vai precisar levar em consideração tudo isso. Os poemas, então, de Gregório de Matos, eles são excelentes porque eles vão nos detalhar justamente o contexto desta época.
Agora nós estamos falando de um período que é 1601, que é o período que o Barroco inicia-se no Brasil. Mas, se nós estamos falando de uma época que é 1601, mais ali precisamente século XVII, o Brasil ele ainda estava em período de formação. Ele não era o Brasil que nós conhecemos hoje. Ele era um Brasil colonizado, ainda nós tínhamos ali fortemente a presença dos europeus, mais precisamente dos portugueses em solo brasileiro, e com isso você vai precisar levar em consideração todo o período histórico, ok? Vamos adiante então. Iniciaremos com a seguinte pergunta: que manifestações literárias poderiam surgir em um território onde a imprensa era proibida, os leitores eram escassos e as universidades inexistentes? Gente, como que um período, ou melhor, como que uma produção literária, que o nosso material colocou como manifestação literária, vai nascer justamente em um local que a imprensa era proibida, então nós tínhamos aí um processo inclusive de censura. Os leitores eram poucos, poucas pessoas liam materiais, até porque a época em que nós estamos conversando agora é uma época em que só pessoas que tinham um alto nível de letramento poderiam ter acesso a determinados tipos de leitura. Tá? E as universidades nós não tínhamos, né? Então você vai observar que foi desafiante para o processo brasileiro, ou melhor, para o processo literário brasileiro em criar uma nova manifestação literária. Mas vamos continuar. Apesar de todas essas dificuldades, houve quem escrevesse prosa e poesia no Brasil colonial. Olha que bastante interessante isso. Nós tínhamos uma época em período de amadurecimento, praticamente tudo escasso no Brasil, mas alguém teve que levou à frente o processo do exercício de letras, ou melhor, das letras, que é justamente a escrita de prosa e poesia no Brasil colonial. Então veja como isso é extremamente importante para a história da nossa nação. Continuando, então, nós temos o seguinte. Antes disso, peguem os vossos marcadores e vocês vão marcar exatamente aqui, ó. Iniciemos com a seguinte pergunta até inexistentes. Podem marcar, porque essa pergunta ela vai ser aproveitada em outro momento. Vamos ver aqui. O exercício das letras, tal como praticada na metrópole e no restante da Europa, talvez parecesse estranho em meio a uma terra sem as condições ideais para tanto. Ainda assim, alguns tentaram fazê-lo. Para esses autores, os modelos estéticos a serem seguidos continuavam do outro lado do oceano. Contudo, como seria possível ignorarem um contexto tão diferente como o brasileiro? Os textos aqui são criados, ou melhor, os textos aqui criados não poderiam ser completamente idênticos ao de lá. Porque, gente, a produção europeia era a produção europeia. A produção brasileira é a produção brasileira. Estava em processo de amadurecimento? Sim, mas ali nós temos justamente isso. Vamos criar textos com características e pessoas que são brasileiras, que nasceram aqui em território brasileiro. Então, mesmo com essas diferenças, seria correto afirmar que essa produção era brasileira, tendo em vista que o Brasil só viria a existir de maneira autônoma no século XIX, após a independência? Olha, uma pergunta excelente, inclusive excelente para constar no nosso material, né, no material avaliativo. Bem, este é o impasse que vamos conhecer neste módulo. O percurso de escritores que, com a cabeça na Europa e os pés fincados em um novo mundo, que é justamente o contexto aqui da descoberta deste território na América do Sul, construíram uma escrita que influenciaria gerações. Isso porque eles foram capazes de transformar o legado aprendido no velho continente, aplicando e moldando ao contexto da colônia. Bem, aqui nós vamos ter então
Uma outra parte do nosso material é importante, tá? Essa parte do prólogo é muito importante, mas eu vou deixar que você leia em outro momento. Só que o que eu queria destacar é o seguinte, sobre o rol de escritores, tá? Que é variado. Um deles é um orador português. Ele denunciou a violência da escravidão indígena e criou um estilo lembrado até hoje por sua força retórica. Opa, se é um orador português, então significa que nós não temos manifestação ainda evidentemente brasileira. Porque ele é português, ele não é brasileiro. E aí isso vai ao encontro do que eu acabei de dizer, que estávamos em processo de formação de uma escrita brasileira, não é verdade? Prestem atenção nesses detalhes. Eles são importantes para que logo mais lá na frente você chegue e fale comigo o seguinte: professor, agora eu sei a resposta da pergunta que foi feita lá no prólogo. Tá? Vamos ver. Outro que só voltaria a ser conhecido muito depois de sua morte, que foi um poeta de extensa produção, retratou um desconcerto à cidade de Salvador, que era a capital do país. Tá? Naturalmente, vou deixar que você leia a página de número 4. Em seguida, nós chegamos à página de número 5. Tá? Nós temos algumas informações que também são importantes. O mais importante é esta parte que diz respeito, deixe-me ver aqui. Nossa jornada começa no século XVII, lembrando, 1601, com a riqueza do barroco. Esse movimento, vejam que agora nós não temos um período literário, nós temos um movimento literário. Sob a influência da Igreja Católica, retrata uma visão conflituosa do ser humano, dividida entre seu corpo mortal, alma infindável, e é claro que você vai pegar o seu marcador e destacar esse parágrafo que eu acabei de ler, tá? Quais as características do barroco? Estilo rebuscado, contagiado pela dramaticidade das emoções, extremo detalhe em todas as obras, tanto voltado para a produção da arquitetura, tanto voltado para a produção de pintura e principalmente do processo de poema, tá? Esse movimento, ele também é cheio de contrastes, ele faz um jogo entre o desequilíbrio e equilíbrio, e é claro, nós vamos trabalhar justamente sobre isso ao longo das nossas aulas, mas para as características principais nós já podemos evidenciar essas, tá bom? E de uma etimologia provável, a palavra barroco nós temos pérola irregular. Foi justamente o que eu comentei no início da nossa aula de hoje. Algo que ilustra o aspecto exuberante, contraditório que caracteriza as obras desse movimento, tá? Vejamos então que nós temos mais algumas informações, que nós passamos pelo século XVIII, foi um momento importante para a história do Ocidente. Nós vamos observar, inclusive, aqui uma relação da produção barroca com a poética neoclássica, tá bom? Nós vamos ter um tipo, aliás, não tipo, mas nós vamos ter aqui uma temática voltada à tranquilidade mental, tranquilidade emocional, e aqui eu vou deixar naturalmente que você leia com mais calma o prólogo direitinho, tá bom? Vamos aqui passar para a página de número 6, porque é onde eu quero chegar, tá? Nós temos aqui o seguinte: os objetivos do capítulo de número 4. Até o final deste capítulo, eu espero que você compreenda a estética barroca por meio da fruição dos textos. Fruição foi algo, esse termo ele não é diferente, ele não é novo. Fruição eu comentei quando eu estava trabalhando arte com vocês, é justamente o prazer estético, é o prazer pelo texto, é o prazer em algo, tá? Até o final do capítulo, eu quero que vocês entendam o contexto de produção das obras setecentistas, que equivale a 1700, e seiscentistas, 1600. Nós vamos estudar os aspectos estéticos e retóricos do barroco, e nós vamos estabelecer diálogos entre a estética barroca e a produção contemporânea, melhor, as produções contemporâneas. Qual a relação do barroco, do processo de construção de texto dentro do barroco, em relação ao barroco com os dias atuais, tá? Aqui nós temos um QR Code que vai levar você a uma produção de um artista
famosíssimo que você estuda na disciplina de arte, que é o Aleijadinho. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada porque vale bastante a pena. Chegamos então na página de número 8 e aqui nós temos o seguinte: o equilíbrio entre contrários. Ué, dá para ver equilíbrio entre o que é contrário? Vamos ver. Observe ao lado do artista italiano Caravaggio ou Caravaggio, tá? Essa obra provoca certas impressões e emoções em você. Olha o nome dela, O Sepultamento de Cristo. É uma pintura datada de 1603 a 1604. Ela se encontra na Pinacoteca Vaticana, em Roma. Trata-se, então, de uma cena importante para a tradição cristã. É o momento em que o Cristo é retirado da cruz. Ele é retirado da cruz. Ele não é colocado na cruz, ele é retirado. Tá? Até porque quem coloca Jesus Cristo na cruz são outros personagens. Além do aspecto vivido das figuras, veja, qual foi a primeira característica do barroco que eu comentei? A exaltação, ou melhor, o detalhe, a riqueza de detalhe. Veja que você pode observar a riqueza de detalhe pela própria feição de cada rosto, tá? Então nós vamos ver o quê? O aspecto vivido. E observe uma outra situação, o foco é o uso da luz. Vejam que a luz mais clara, ela está aqui, sobre o corpo de Cristo e sobre o rosto de cada personagem que segura aqui Jesus Cristo. Você vai observar que a única personagem que apresenta um aspecto de sombra no rosto é este aqui. E tem um porquê, tá? O foco que ilumina Jesus se dispersa pela cena. A imagem que nós temos é o seguinte, que é Jesus Cristo que ilumina, mas ao mesmo tempo apaga. E eu vou dizer por que que apaga. Quando Jesus Cristo ele é retirado da cruz, nós temos o processo que está muito evidente aqui no rosto dele, do cansaço. Quando nós vamos dormir, nós não percebemos quando nós vamos dormir, né? Mas nós sentimos o sono. Deitamos na nossa cama, esperamos o sono e você dorme naturalmente. Mas você não consegue saber o momento exato em que você dorme. Só se você tiver um smartphone, ele vai te dizer, melhor, um smartwatch, ele vai te dizer o horário que você dorme aproximadamente. Jesus, então, cansado, gente, ele está sendo retirado da cruz. Então, a sensação que nós temos é, ao ele ser retirado, tudo também ao mesmo tempo se acalma, mas se apaga. Por isso o fundo preto. Tá bom? Note que os detalhes do canto superior esquerdo, eles são quase imperceptíveis. Tá? É um contraste, é um jogo de cores e jogo de tonalidades. Nós temos o manto vermelho do jovem João Evangelista. Só para você ter ideia, nós temos aqui a Virgem Maria, está logo aqui, Maria Madalena, que está bem aqui, tá? Maria de Cleófas, que está bem aqui, é a que suplica, tá? Se você, então, é uma pessoa cristã, você vai lembrar dessas personagens. Uma pessoa cristã que, naturalmente, tem conhecimento bíblico, tá? O jovem João Evangelista, ele se destaca em relação à túnica escura que está vestindo, tá? Observem, nós temos um jogo aqui. Mesmo as expressões e os gestos dos personagens representam extremos que se convivem no quadro. Assim, as mãos levantadas de Maria de Cleófas se contrapõem ao braço caído de Cristo. As mãos estão levantadas e os braços de Cristo caídos. Olha só esse equilíbrio entre contrários, tá? Nós vamos ter aqui o seguinte, os rostos das três mulheres mostram três reações, que vão do luto profundo, passando pelo choro até a louvação. Olha só, o luto profundo
até a aprovação, tá? Melhor, até a louvação, perdão. A opção por representar a mãe de Cristo como uma mulher idosa destoa das imagens tradicionais que costumam mostrá-la jovem. E, de fato, nós temos ali a imagem da Virgem Maria como uma imagem sempre jovem, e aqui ela está mais velha. Todos esses elementos conferem à tela um tom trágico. Aí eu pergunto para você, quem é o João Evangelista? É este rapaz ou é este rapaz? Vejam bem, o manto vermelho vivo do João Evangelista. O manto vermelho vivo destaca-se em relação à túnica escura que está vestindo. Aqui temos a figura de João Evangelista. Por que João Evangelista foi importante? E aí eu vou deixar que você pense. Tá bom? Nós temos a primeira questão da página 8 que você deverá responder. Depois nós temos aqui na página 9 mais informações. Nós temos inclusive na tela um exemplo de polaridade, rigor das formas, exagero das emoções. Aqui nós podemos perceber uma composição precisa, detalhada, que desperta em você sentimentos específicos, tá bom? Nós vamos observar dramaticidade, tá bom? Nós vamos observar que tudo isso forma uma bagagem de características do nosso barroco, tá? E aí chegamos a um aspecto histórico. Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica, passou a tomar uma série de medidas para conter a perda de fiéis e expandir o seu poder. Estão lembrados dos afrescos? Pois lembrem, tá? Lembrem dos afrescos. Os afrescos, eles fizeram parte também da história da Igreja Católica, que eles chamam artistas para pintar belíssimas obras religiosas dentro das igrejas, tá? Por isso que nós temos algumas igrejas, quando você entra e olha para o teto, você vai observar ali o que? Uma imagem desenhada. Isso é justamente um atrativo para os fiéis, tá? Então nós temos aqui, nesse processo chamado de Contra-Reforma, mobilizaram-se as mais diversas artes, pintura, escultura, arquitetura, poesia, música, retórica e por aí vai, em busca de uma renovação no modo de representação de temas religiosos e mundanos. O barroco surgiu então neste momento, tá? Mais características do barroco: opulência formal, nós temos forças em contraste, luz, sombra, alto, baixo, fogo, água, tá? O humano é frequentemente representado como um ser divino, mas que tem impurezas. Viram aí o que é contraditório? Tá? E o nosso livro coloca um ser dividido entre a graça divina e os desejos terrenos. Ele pode ser até uma pessoa santa, mas peca. Como base da Contra-Reforma, o movimento barroco esteve ligado. Vamos ver aqui na página 10. Opa, cortou? Esteve ligado à Companhia de Jesus, perdão. A Companhia de Jesus, que nesse momento ganhou grandes poderes, tá bom? Na próxima aula, em virtude do nosso tempo de hoje, nós não vamos continuar, naturalmente. Mas na próxima aula nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo literário. Aqui no Barroco nós temos o nome do Gregório de Matos e nós temos também ali um pouquinho do Antônio Vieira como resquício, tá? Como uma herança do quinhentismo. Mas eu vou deixar este assunto para as nossas próximas aulas. Mas aí você vai perceber o seguinte: quando mais ou menos inicia-se o barroco no Brasil no aspecto literário? A partir da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, tá? É o primeiro poema barroco do país. Peguem os marcadores, destaquem, porque é uma pergunta importantíssima. Inclusive, a pergunta de avaliação, ok? E aí você vai ler naturalmente essas páginas, leia a página de número 10, de número 11, de número 12, tá bom? Faça as questões propostas, nós temos a figura do Antônio Vieira, você vai ler exatamente até a página de número 15, que é esta página que eu estou exibindo aqui na telinha. Então, nós temos aqui como leitura para este momento
páginas 8 a 15, e você deverá responder as questões de 2 a 20. Nós temos aqui, ó, 20. É a última questão que você deverá responder. Professor, é só isso de Barroco? Não. Barroco ele vai ser resgatado nas nossas próximas aulas. Nós sempre vamos trabalhar as características do Barroco. Sempre, gente. E esse movimento literário é um movimento lindíssimo, mas precisa de muita paciência para ser estudado, tá? No mais, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Fiquem todos com Deus. Mensagens, dúvidas, mandem mensagens no privado. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.